Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 dicas de como você consegue otimizar o seu fluxo de trabalho com a ferramenta Bolt.new ou outras ferramentas também de geração de código. Hoje a gente já tem várias ferramentas, tem o Windsurf, o Lovable, mas muitas dessas dicas elas são regras gerais aí de se trabalhar com essas ferramentas, porque elas têm essa estrutura de utilização de tokens. Então, para a gente otimizar esse uso de tokens e como também ter uma melhor saída dessas ferramentas, eu vou partilhar com vocês aí algumas dicas. Então, a dica número 1 é: quanto mais você escrever, melhor. Você tem esse botãozinho aqui de melhoria do prompt, mas a gente pode ir além desse recurso. Como? A gente pode criar um documento com instruções do meu projeto. Então, geralmente, quando a gente vai descrever um produto, a gente cria um documento chamado PRD, que é o Product Requirement Document, o documento de requisitos de um produto. Então, nele, a gente vai fazer uma introdução do que é aquele produto e a gente vai fazer as descrições das features que a gente quer. Nesse ponto, quanto mais a gente escrever, menos a gente vai ir nessas ferramentas e utilizar tokens para reexplicar alguns recursos. E como é que a gente consegue fazer isso? Você pode fazer de forma manual, criar um arquivo .md. Nesse caso aqui, eu criei um arquivo instructions.md e lá tem a descrição do escopo do meu projeto, do propósito, qual é a audiência target daquele projeto, uma visão geral, uma descrição das features, tem tudo lá. Mas aí você vai dizer: Felipe, eu não consigo escrever esse documento, como é que eu faço? Daí você pode utilizar um ChatGPT ou um Gemini da vida e lá você vai fazer o prompt. Eu gostaria de criar um documento PRD, você pode até já pedir no formato .md e você passa a aplicação. Fala um pouco do que você quer para fazer um repositório de empreendedores no Algarve, que é a região aqui no sul de Portugal. E na descrição eu passo todos os requisitos. Mas se você não é um programador, tudo bem, você pode focar nos requisitos funcionais da sua aplicação. Quais são as features que você precisa ter. E daí, quando você passar essas informações, você pede para a sua ferramenta preferida gerar essa documentação. Então daqui a gente tem o exemplo que eu acabei de mostrar. E notem que ele tem várias linhas, ok? Então com isso, vai ajudar bastante a você passar isso no seu prompt e pedir para ele executar essa aplicação. Daí a gente vai entrar na dica número 2. Essa dica número 2 é: quando você enviar esse arquivo, você pode pedir para o Bolt explicar para você, antes de gerar qualquer código, o que é que ele entendeu daquele projeto. Então, nesse caso aqui, eu perguntei: antes de qualquer coisa, antes de codar qualquer coisa, vá sobre esse PRD e me diga o que você entendeu sobre esse projeto. Então, daí ele vai no arquivo em anexo, a gente tem como anexar esse arquivo. Então, eu posso anexar o arquivo no linkzinho aqui, eu fazer o upload daquele arquivo de instrução e a gente vai ter o feedback do Bolt. Então, o que é que isso vai adiantar para a gente? A gente perguntar antes dele codar. Se tiver algum mal entendido ou algo não tão bem escrito, quando você lê essa descrição, você pode corrigir e dizer: não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer dessa forma. Então, você já tem uma economia aí de tokens, de atualização, porque você não vai estar atualizando um arquivo completo ou um projeto completo. Simplesmente você vai estar atualizando o seu prompt inicial. Então, é daquela coisa, você reiterar, otimizar mais de uma vez o seu prompt antes de gerar o seu código final. Porque esse tipo de explicação vai consumir bem menos tokens do que você ficar refazendo a aplicação que não teve a primeira saída correta. Então, a minha dica número 3 é um recurso que está em caráter experimental, que é o diff. Esse diff, em particular, ele vai ter um comportamento parecido com o do Cursor, que a IDE, que é um fork do VS Code, que quando você pede para fazer uma alteração, ele mostra a versão anterior e a nova versão daquele código. Essa alteração por linha é uma tentativa de otimizar o uso de tokens da
ferramenta Bolt.new. Se você quiser testar esse recurso, ele ainda está em caráter experimental, você vai no painel do Bolt, que fica aqui do lado esquerdo, vai ter o painel de configurações e dentro do painel de configurações, Settings, a gente vai ter lá o Feature Preview. E com isso, eu vou habilitar esse recurso e daí o Bolt ele vai trabalhar nessa edição, né, com comparação, baseado em diferenças entre linhas. Né? Então, de vez de ele atacar todo o arquivo, ele vai tentar atacar somente aquela linha que vai fazer a alteração. Daí eu tenho a nossa quarta dica que a gente vai tentar utilizar aqui. Se eu clicar no botão direito, a gente tem essas duas opções, que é o Target File e o Lock File. O Target File, eu vou dizer, olha, eu quero limitar as mudanças para este arquivo. Então, não altere nada, só altere esse arquivo em particular. Se eu estou tentando, né, fazer uma alteração mínima, e claro, eu sei da programação e eu sei que apenas esse arquivo está referente a essa alteração, eu consigo utilizar esse recurso, ok? Mas se você não entende de programação, né, pode ser complicado para você utilizar esse recurso, que você pode focar num arquivo em particular que depende de outros arquivos e daí essa alteração não vai ser bem sucedida. Mas nesse caso aqui, eu sei que a alteração é apenas aqui, que eu quero remover apenas esse link do header e manter o drop-down, então eu posso proceder com essa alteração. Então ele vai dizer, né, que o arquivo target é o header e ele fez as alterações. Claro que tem um probleminha aqui, né, ainda manteve o link da home, tudo bem, mas aquele outro menu de navegação, ele saiu. Então aqui, né, se eu quiser remover o foco desse item em particular, eu tenho duas opções. Eu posso clicar no ícone, né, ele vai remover o target, ou eu vou no botão direito e clico no Untarget, ele vai remover o target desse arquivo. Outra opção, né, a opção reversa, né, eu quero alterar outros arquivos e não alterar aquele arquivo em particular, é a opção de lock, né? Então, nesse caso, quando eu lock, eu vou travar a edição desse arquivo. Então, se eu quiser fazer uma alteração, por exemplo, no meu drop-down, então aí eu posso escolher as alterações que eu quero fazer no meu drop-down e eu sei que esse arquivo que está lock, ele não vai ser alterado. Então, isso vai ajudar bastante quando você está incluindo novas features, você sabe que eu não quero mexer naquele arquivo em particular, por exemplo, eu não quero mexer na tela do usuário, eu quero mexer apenas na tela de produto. Né? Então, eu vou travar a edição na tela do usuário, porque eu sei que aquelas alterações não estão relacionadas àquele item. Então, a gente pode fazer essa opção de travar o meu componente em particular. E por fim, né, a dica número 5, recentemente a gente teve uma ferramenta que apareceu, né, que foi a Lovable. A Lovable é uma ferramenta no mesmo plot da Bolt, mas ela tem um caráter em particular. Ela é focada na integração com o Supabase. E por isso, né, que o Bolt não ia ficar para trás e incluiu esse recurso, né, de conectar com o Supabase. Daí para a gente fazer essa conexão com o Supabase, porque essa aplicação em particular, aqui nas instruções eu falei, o banco de dados vai ser integrado com o Supabase. Eu já sabia que eu queria esse tipo de integração. E daí, quando a aplicação foi criada, possivelmente, se a gente for na parte de lib, a gente vai ver que tem um arquivo aqui de configuração para conectar com o Supabase. Então, ok, né? A gente já está esperando esse resultado. E como a gente viu nos vídeos anteriores, onde eu falei da integração com o Firebase, esse processo era meio manual. Né? Eu tinha que ir lá no Firebase, criar um projeto, pegar a chave da API do Firebase e jogar no meu projeto do Bolt para fazer essa conexão e depois rodar a aplicação e testar. E com esse botão de conectar com o Supabase, a gente já faz essa conexão direta, sem precisar ir no Supabase e fazer esse tipo de conexão. Então, isso vai ajudar bastante, né, a simplificar esse tipo de integração. Então, para isso, eu vou clicar em conectar, daí ele vai pedir para ter acesso ao Supabase. Então, nesse caso, eu criei uma aplicação, né, Blog Felipe, eu vou fazer essa autorização, ele vai fazer a conexão e daí, quando ele fizer essa conexão, ele vai estar integrado
com o Supabase, e daí a gente já consegue trabalhar utilizando o Supabase diretamente. Então essas foram as 5 dicas que eu deixo para vocês, né? Utilizar esses recursos vai ajudar bastante vocês. Até essa questão de abstração com o Supabase também pode ajudar você que não é desenvolvedor. E se você quiser mais conteúdo como este, é só deixar aí nos comentários. Então vai sair mais vídeos, né? Eu tenho aí prometido outros tipos de integrações com o Bolt, então possivelmente essa integração com o Supabase, né? A gente pode tratar ela com mais detalhes e a gente vê o painel do Supabase e vê essa comunicação acontecendo, mas esse vídeo em particular é só para mostrar essas dicas e para não ficar tão longo, né? Isso vai ser um assunto para um outro vídeo. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!